Agora imagina que a gente precisa usar os dados do paciente para mostrar na tela do nosso aplicativo em algum lugar, tá? Então imagina que o dentista está usando o aplicativo e ele precisa ver o nome, sobrenome e o telefone da pessoa escrito na tela. Né? No caso do Flutter, isso estaria sendo mostrado em um widget. Né? Aqui no site da artpad.dev, a gente vai simplesmente escrever aqui no console. Tá? Seria o equivalente a. Tá? Mas o conceito é o mesmo, a gente precisa acessar os dados que foram atribuídos a um paciente, certo? Como a gente faz isso? Da mesma maneira que a gente executou os métodos aqui do paciente, certo? Acessando o paciente pelo nome da variável, né? Então, no caso do patient, a gente vai escrever o nome da variável patient, que lembrando, né? Variáveis são como caixas do mundo físico, e quando a gente escreve o nome da variável, a gente está basicamente procurando aquela caixa pela etiqueta dela e pegando o valor que está dentro. Então, quando a gente escreveu patient aqui, a gente está pegando o objeto paciente que está contido dentro dessa variável, certo? E como a gente tem esse objeto na mão, por assim dizer, né, a gente pode acessar as propriedades ou os métodos desse objeto através do ponto, né, depois do nome dessa variável. E no caso anterior a gente acessou o método, mas se a gente quer mostrar o nome em algum lugar, a gente acessa pela propriedade, então a propriedade name. Se a gente quer usar isso para escrever no console, aqui nesse caso, a gente coloca para dentro da função print, como parâmetro da função print, esse código. Né? Então a gente acessa a variável patient e usa a propriedade name dele. Acessa, na verdade, a propriedade name dele. Tá? Então, isso também é uma variável, então a gente basicamente está pegando aquela caixa etiquetada name e trazendo o valor dela para fora, né? Jogando para a função print que vai escrever na tela, beleza? Se eu executar esse código, você vai ver escrito aqui embaixo desses dois escritos o nome do paciente, que é fulano, certo? Se eu quisesse escrever os outros dados na tela desse mesmo paciente, eu faço a mesma coisa, né? Eu copiei e colei o código, só que ao invés do name, eu quero escrever o surname e eu quero escrever o telefone. Eu vou executar esse código para você ver isso acontecendo aqui também. Tá? Então ficou fulano, ciclano e o telefone dele. Vê que bate com esse primeiro paciente aqui. Né? Agora, se a gente quer pegar do paciente 1, né, a Marcela tal com esse número, a gente acessa a variável pelo nome dela da mesma maneira. Então eu vou copiar todo esse código, vou colar aqui embaixo e só vou mudar o nome da variável para patient1 ao invés de patient. Se eu executar esse código de novo, você vai ver a mesma coisa, só que agora embaixo Marcela, tal, e o número dela, certo? Agora vamos dizer que em alguma tela do aplicativo, o dentista precisa mudar, por exemplo, o telefone do paciente, porque o telefone avisou que mudou de número, né? E a gente precisa atualizar esse dado em algum lugar, em alguma tela. Como a gente faz isso? A princípio, você consegue da mesma maneira que você atribui um novo valor para uma variável, certo? Então, lembrando como a gente tinha uma variável mais simples do que uma variável patient. Né? Vamos criar uma variável int, do tipo int, chamada age, e atribuir uma idade 29. Em algum lugar do código a gente poderia mudar o valor dessa variável, né? Chamando ela pelo nome, colocando o sinal de igual para atribuição de valor e mudando para 30, por exemplo, certo? Então, nessa linha, a gente mudou o valor da variável age de 29 para 30. Então, a partir dessa linha, daqui para baixo, toda vez que a gente acessar essa variável, por exemplo, em um print, o valor dela é 30 e não mais 29, como quando ela foi criada, beleza? Isso precisa estar claro, ok? Então, da mesma maneira que a gente faz isso com uma variável, a gente vai fazer isso com propriedade da classe, que nada mais é do que variável, né? Então, é a mesma coisa. A única coisa é que a gente precisa acessar o objeto antes, né? Então, a gente usa a variável na qual a gente guardou o objeto patient para, então, acessar uma das propriedades, vamos supor fone, né? Eu disse que o telefone mudou. E aí a gente usa o sinal de igual para atribuir um novo valor e aí altera esse valor para qualquer outro número. E ponto e vírgula para finalizar a linha de código. Então, a partir dessa linha, né, daqui para baixo, o valor do telefone do patient, né, que é esse aqui, foi alterado para esse outro número bizarro aqui, certo? Então, se eu der um print com o patient.phone para acessar o valor disso, você vai ver que o telefone mudou, olha só. Esse último print aqui, certo? Antes era esse telefone, né? 988888, que está sendo
escrito no console através desse print, por isso ele aparece aqui. Depois tem todos os outros prints da Patient 1 e, por fim, o print do Patient Phone com o valor já atualizado, né, que seria esse último aqui, beleza? E isso funciona com todas as outras propriedades. A gente pode mudar nome e sobrenome também, tanto faz. Todas as propriedades podem ser alteradas da mesma maneira, beleza?